Bom, pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que você vai assistir aí a essa explicação aqui, mas eu achei legal explicar um pouco sobre essa questão que a gente trabalhou como recuperação das listas, né? Especificamente com o pessoal do primeiro ano de informática do Instituto Federal do Tocantins do Campus Palmas. Então, veja, essa questão, ela, obviamente, eu peguei ela do Colégio Naval e fiz algumas modificações, tá? Então, a questão diz o seguinte: seja f de x igual a mx ao quadrado mais m menos 4x menos 20, uma função do segundo grau, com x e m pertencente ao conjunto dos reais. E sendo R1 e R2 as raízes da função, e R1 é menor do que 1 e R2 é maior do que 1, qual a soma dos valores de M que pertencem a Z? Então, resumindo a história, existem alguns valores que eu substituo no lugar do M e que satisfazem essa equação, porque tornam essa equação, essa função, uma função do segundo grau, certo? Mas esses valores, desde que esses valores precisam satisfazer isto aqui, ó. Ou seja, as raízes, elas elas têm o 1 entre elas. Então, quando diz aí que o R1 é maior, a primeira raiz é maior do que 1 e a segunda raiz é menor do que 1, significa dizer que R1 e R2 estão ao lado do 1, né? Ou seja, o 1 está no meio das duas raízes, tá certo? Então, essa informação aqui é muito importante para a gente começar a pensar numa possível solução. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, considerando aquilo que nós já vimos, né, e tal, nas aulas, vamos imaginar o seguinte, deixa-me ver aqui, não, vamos deixar aqui mesmo. Então, imagine o seguinte, que eu tenho um eixo cartesiano aqui, colocar duas situações possíveis, tá? E esse A aqui, que a gente sabe que é a equação, a função do segundo grau, o coeficiente que vem na frente do x ao quadrado é o A, né? Assim como o coeficiente que vem na frente do x é o B e o coeficiente que não tem nenhuma variável, chamado termo independente, é o C, né? Então, para que esse m, como eu não sei qual é o valor dele, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele só não pode ser zero, porque se for zero não é uma função de segundo grau, né? Então, imaginemos que ele seja positivo. Então, se ele for positivo, eu vou ter uma parábola assim, mais ou menos, visto que tem duas raízes, né? Tem uma parábola assim, onde bem aqui eu teria, só trocar de cor aqui, ó, bem aqui eu teria o R1 e aqui o R2, certo? Sabendo que o 1 está aqui no meio, né? O 1 está aqui no meio, tá? Bom, e no outro caso, eu teria o quê? Eu teria que, quando, ou eventualmente, o A, o tortão aqui, né? O A fosse negativo, né? E se o A for negativo, eu vou ter a mesma coisa, né? A mesma situação. Imagina agora que, como é negativo, vai passar ali em R1 e R2 e a parábola está para baixo, certo? Então aqui eu teria o R1, aqui o R2, né? O R2, e aqui no meio eu teria o 1, justamente por conta desta situação que foi colocada na questão. Beleza? Então eu teria essas duas situações aí. Se eu for analisar com alguma tranquilidade, o único elemento do domínio que eu tenho é o 1, né? E tenho também o R1 e o R2, mas o R1 e o R2 eu não sei quais são os valores. Mas analisando esse primeiro caso aqui, ó, este caso, não é? O que é que a gente tem? Eu posso até escrever aqui embaixo, eu só suspender um pouquinho. Vou dizer o seguinte, ó, nesse caso aqui, o A é maior do que zero, ok? E aí, quanto é que é o F de 1, ou seja, a imagem de 1? Ora, se você olhar direitinho, a imagem do 1, considerando que o A é maior do que zero, todos esses números que estão aqui, ó, neste intervalo, têm imagem negativa. Você percebe que, ó, a imagem aqui, ó, de todos esses aqui
todos esses números que estão entre o R1 e o R2, no caso de A menor do que zero, A maior do que zero, você tem que, a imagem vai bater na parte negativa do Y lá, né? Então, vai ser menor do que zero, beleza? No outro caso ali, ó, quando o A é menor do que zero, aí você vai ver que o F de 1, ou seja, essa galera toda que está aqui, ó, entre o R1 e o R2, incluindo o 1, vai ter imagem positiva, né? Maior do que zero, portanto. Então, você nota que são casos opostos, né? Quando A é maior do que zero, a imagem do 1 é menor do que zero. Quando A é menor do que zero, a imagem do 1 é maior do que zero. Até aí, beleza? Show de bola. Só que agora, a gente pode pegar qualquer um desses dois casos, né? Então, bora pegar esse caso aqui, onde o A é menor do que zero, por exemplo, tá? Por que a gente pode pegar qualquer um dos dois casos? Você vai entender daqui a pouco. Então, vamos lá. Vamos fazer quem é o F de 1, né? Então, imagina, quem é o F de 1? Eu vou trocar, botar isso aí valor numérico, né, de função. Você pega o valor, o 1, que é o valor, é o número no qual eu estou querendo encontrar o valor numérico da função, e vou substituir onde tiver o x aqui, ó, onde tiver o x, né? Então, o F de 1 vai ser m vezes o 1 ao quadrado, que é o x ali, né? Mais, aí continua aqui, ó, m menos 4, que multiplica o x, que é o 1, menos 20. Só que nós sabemos que, neste caso, quando A é menor do que zero, o F de 1 tem que ser maior do que zero. Concorda comigo? Então, maior, isso tudo tem que ser maior do que zero. Bom, aí você nota que desse lado aqui, então, apareceu uma inequação, uma desigualdade, que nós trabalhamos em aula também. Então, bora só ajeitar isso, né? Tirar esse 1 daí, porque 1 ao quadrado é 1 mesmo, e 1 que multiplica tudo, multiplica qualquer coisa, dá essa qualquer coisa mesmo, né? Então, m vezes 1 ao quadrado dá exatamente o próprio m, mais o m menos 4 vezes 1 dá o próprio m menos 4, não é isso? E aí eu tenho menos 20. Você já começou a perceber, e aqui maior do que zero, né? Que eu já fiquei com uma inequação em m, baseado nessas escolhas, nessas análises que eu fiz anteriormente. Bom, vou só reduzir os termos semelhantes, então m mais m vai dar 2m, certo? E 4 menos 20 vai dar menos 24. Beleza? Tudo isso vai ser menor do que zero. Tranquilo? Aí ficou bem fácil, porque nem do segundo grau esse negócio vai ser, né? É uma inequação do primeiro grau. Isolo os termos que têm variáveis de um lado da desigualdade e do outro lado deixo só o pessoal que não tem variável. Então aqui vai ficar o quê? 2m maior do que 24. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Aí depois passa esse m dividindo para o outro lado, ou divide os dois lados por 2, né? Então o m terá que ser menor, 24 dividido por 2, do que 12. Beleza? Então, veja, ou melhor, maior do que 12, né? Então, veja só, aqui nós teremos a nossa resposta. Então, veja, qual seria então a resposta da pergunta ou da questão feita? Qualquer número, qualquer m que seja maior do que 12, satisfaz essa função, ou seja, satisfaz a função f de x que tem raízes que estão ao redor do 1. Beleza? Aí você pode perguntar, Cláudio, e se eu fizesse do outro lado? Se eu fizesse com a mesma coisa lá, com f de 1 sendo menor do que zero? É dar a mesma situação, tá certo? A mesma situação, ok? Então, é isso. Então você percebe que neste caso, né, onde o A é menor do que zero e o F de 1 é maior do que zero,
você percebe o seguinte, que você encontrou que o m tem que ser maior do que 12. Ora, se o m tem que ser maior do que 12, e o a tem que ser menor do que zero, então você percebe que é só você fazer uma relação entre os valores de m e a condição do a ser menor do que zero, né? E sabendo que ele quer saber a soma dos valores de m que pertence aos inteiros, né? Então é só você fazer essa relação e encontrar os números e aí somá-los. De onde a gente percebe que se o m é o a que está aqui, ó, é o a que está na equação, então se usando usando este caso aqui com o a menor do que zero, eu encontrei que o m tem que ser maior do que 12. Aí a pergunta tem algum sentido, tem algum valor de m que satisfaça isso dentro dessa condição aqui, ó, m maior do que 12, pertencente aos números inteiros, são o quê? 13, 14, 15, 16 e por aí vai, né? Nenhum deles é menor do que zero. Então, isso aqui não satisfaz. Beleza? Vou até botar em vermelho aqui, ó. Esse lado aqui, fiz questão de vir por esse lado para mostrar que não satisfaz. Beleza? Se você adotar a outra situação, que é essa situação aqui, onde você tem o a maior do que zero, a conta que você vai fazer é a mesma. Você vai achar o f de 1 e tudo mais, só que esse sinal aqui troca, tá vendo? Passa a ser menor do que zero. Então, você vai chegar à conclusão que o seu m vai ser menor do que 12, em vez de ser maior como você encontrou lá do outro lado, tá certo? Então, você vai notar que neste caso, no caso 1 que nós usamos com a menor do que zero, nós não encontramos solução possível para o m. No outro caso, a gente encontrou o seguinte, ó, o m, que é o a lá da nossa função, tem que ser menor do que 12. Né? E se tem que ser menor do que 12, quais são os números menores do que 12? Ora, todos, né? A gente vem lá, 11 inteiros, né? Então, a gente tem 11, 10, 9, 8, 7, 6 e por aí vai. Não é? Então, resumindo a história, quais são os valores de m que satisfazem essa questão, a questão colocada? Bom, se eu quero todos os valores menores do que 12, né, e eu quero aqui o pessoal, lembrando que aqui o a tem que ser maior do que zero, não é? Porque a própria situação que nós colocamos aí foi para a maior do que zero e a menor do que zero. Então, quais são os números que são maiores do que zero e menores do que 12, números inteiros, né? Então, a gente tem aqui, vou colocar aqui em azul, a gente tem maiores do que zero e menores do que 12, a gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente tem o 3, a gente tem o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, opa, o 10 está errado aqui, o 10 e o 11, finalmente. Belezinha? Muito bem, essas são as condições, os valores de m pertencentes aos números inteiros que satisfazem essa opção onde o a é maior do que zero e a imagem do 1 é menor do que zero. Nós fizemos aí na equação e chegamos que o m tem que ser menor do que 12. Só que como o m equivale ao a da minha função, então ele tem que ser menor do que 12, neste caso, e maior do que zero, porque é o caso que nós consideramos aqui. E quais são os números que são maiores do que zero e menores do que 12? São esses que eu acabei de dizer, do 1 ao 11. E aí a gente tem que somar esses caras para ver quanto é que vai dar o resultado final. E aí, se você for somar esses números todos, você pode somar mesmo na raça, ou você pode fazer uma soma de PA e tal. Mas como a gente não viu isso ainda, então vamos somar mesmo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 11 vai dar exatamente 66. Então eu vou colocar aqui a soma desses números, vou botar para ficar bonitinho, as somas dos m's vai ser igual a 66, que é a resposta final da nossa questão. Tá?
Tá bom? Então, relembrando aqui, a questão toda é você verificar, como sempre você verifica, o que é que você tem da questão. Então, o que você tinha da questão era a função, dizendo que era uma função do segundo grau, e tinha essa questão dessa informação importantíssima, dizendo que as raízes estavam ao redor de 1, ou seja, uma das raízes era menor do que 1 e a outra era maior do que 1. Portanto, o 1 estava no meio. Não interessa em que posição estava o 1, né? Mas ele estava no meio, porque isso te permitiu pensar sobre isso aqui. Ó. Se o A for positivo, parábola para cima, e aí aqui a galera estava, toda essa galera aqui do meio, era a galera que estava entre as duas raízes, portanto, inclusive o 1. Então, o A, quando for positivo, a imagem do 1 é negativa. Aí isso aí você já conseguiu visualizar, só com essa informação. Quando a parábola ou o A for negativo, aí você entra no segundo caso, onde a imagem do 1, ou seja, daquele cara que está entre as raízes, é positiva, porque olha só, tudo que está aqui leva para um y positivo, certo? Então, chegando nessas conclusões, aí eu fiz de propósito, né? Fiz a segunda opção primeiro, para você perceber que fazendo isso, ou seja, encontrando o f de menos 1 usando essa estratégia aqui, só fazendo valor numérico, você iria encontrar, aí você usou o maior aqui, porque justamente por conta da situação, né? Da situação adotada, com A menor do que zero, e aí nós chegamos que o M teria que ser maior do que 12. E aí chegamos numa incongruência. Se o A tem que ser menor do que zero, né? E o M é o valor do A, que está aqui, ó, né? É o coeficiente do x ao quadrado, como é que eu vou ter o valor válido de M sendo maior do que 12 se ele precisa ser menor do que zero? Não dá. Então daí a gente viu que ou seja, o A neste caso, ou o M, não poderia ser maior do que 12, não teria nenhum valor para ele no caso do A ser menor do que zero. Daí a gente foi analisar o caso sendo maior do que zero, o A sendo maior do que zero. O A sendo maior do que zero é a mesma coisa, só que o f de menos 1 vai ser negativo, como a gente já viu aqui. E aí aplicamos a mesma equação, só que mudando o sinal. Então a conta vai dar exatamente a mesma, só que no final o m, em vez de ser maior do que zero, vai ficar maior do que 12, vai ser menor do que 12. E aí achamos uma congruência, porque neste caso, o A sendo maior do que zero e o M, que é o A, precisar ser menor do que 12, então eu tenho um conjunto de números possíveis ali. Maior do que zero, porque não pode ser zero. Então começa no 1. Só que pode ser todos os números? Não, vai do 1 até o 11. Por quê? Porque o M, que é o A, tem que ser menor do que 12. Beleza? Aí do 1 até o 11, a soma dos números dá 66. Beleza, gente? Então é isso. Show de bola. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.